Quem gosta de dia dos namorados é adolescente. Eu gosto é de dia de folga e dia de pagamento. Passando para avisar que no dia 12 vai ter pessoas confusas, com tanto contatinhos para dar presente. Não, não, espera. Como diz o conhecido velho ditado. Se as lojas for depender de mim para vender presente no dia 12, por mim elas nem abrem. É mais ou menos isso aí. Duas coisas que eu não posto na rede social: relacionamento e dinheiro. Amadureceu? Não, é porque dinheiro eu não tenho e nem relacionamento. Como diz aquele velho conhecido ditado, na época que eu ficava com o troco da minha mãe, eu tinha mais dinheiro que hoje.